Programa Norte Empreendedor. Entrevista com empreendedores de sucesso. Cases de sucesso que são fonte de determinação e perseverança. Programa Norte Empreendedor, com Marcos Rogério. Oferecimento: Cometa Hyundai Sinop. Paixão em servir. Porto Tintas, confiança e especialidade. Telhas Bonfante, chuva ou sol, qualidade total. DE Arte em Decoração, sua casa mais completa. Tecmac Móveis para Escritório. Restaurante Sabor Real. Fone 35315806. Sino Peças, retífica de motores em Sinop e Lucas do Rio Verde. Bom dia, o programa Norte Empreendedor começa agora, todas as manhãs de domingo, às 9h15 da manhã. Eu, Marcos Rogério, estou aqui para levar até você as histórias e notícias de empreendedorismo dos nossos convidados. O bate-papo de hoje é com Siegfried Kirsch, o famoso conhecido Zico, da Zico Madeiras, do setor de base florestal. Bom dia, Zico. Bom dia, Marcos. Tudo bem? Tudo bom. Zico, vocês de família pioneira em Sinop. Certo. Vocês vieram da onde? Quando vocês chegaram em Sinop? Nós chegamos em Sinop em 1977, 1977. vindos do Paraná. Sou paranaense. Paranaense. Nasci em Marechal Cândido Rondão. E aí moramos um período aí perto de Palotina. Uhum. E aí em 77 mudamos para Sinop. Vocês já mexiam com madeira para lá? Indústria madeireira? Meu avô já tem tradição de madeira, meu pai foi madeireiro. Mas na época que a gente veio para cá, não. Na época meu pai trabalhava com caminhão. Caminhão. É. E como é que ficou sabendo de Sinop? Você sabe disso? Pela coordenadora Sinop, pela propaganda que fazia na região já. Ah, Aí trouxe meu pai para conhecer, meu pai gostou. é. Voltou para o Paraná, carregou a mudança e veio embora. Nossa. Veio no... Trouxe a família inteira. família inteira. E na época vocês tudo estavam junto ali, Pai, mãe, 3 irmãos. 3 irmãos. E chegou em Sinop e foi lidar com o quê? Com madeira, com terra? Trabalhar de Como é que foi? funcionário, porque acabou meu pai vindo para Sinop com um caminhãozinho pequenininho, fez um negócio errado, acabou perdendo, comprando uma terra que nem documentação não tinha na época. Ah, Falta de experiência e tal. aham, E aí acabamos trabalhando, voltando para madeira, que é o que meu pai sabia fazer já, né? aham. Aí meu pai, meu irmão, eu ainda pequeno, minha irmã mais nova também, já desde pequeno trabalhando em madeireira. E Lembra do nome da empresa, madeireira, não? na época, o que mais a gente trabalhou foi o seu Balduino Pan, Ah, funcionário do Balduino Pan. Madeireira Pan. Isso. Aham. Depois fomos funcionário da Incobema. E aí depois que a gente passou a começar com a pica-pau, a famosa pica-pau que tinha Aham. muito aqui, né? Tinha Começou- bastante. Isso. Aham. Meu pai, meu irmão, eu, minha mãe ajudando. Então o início foi lá É, embaixo mesmo. no osso. É. Aí, e isso foi em que ano que vocês começaram a Em trabalhar? 80. 1980. 80 começamos por conta. É, aí já começou a mexer com a pica-pau. Com a pica-pau. E aí isso foi até nos meados de 86, por aí. Aí começamos a trabalhar com beneficiamento. Aí serrava e beneficiava. Uhum. Ah, mas aí desenvolveu rápido, então. Foi um passo rápido, já foi meio audacioso, porque na época quase não tinha ninguém que trabalhava com beneficiamento. Aham, Então a gente foi meio arrojado aí, já saiu um pouco. aham. E aí a partir de 90, 89 e 90, aí paramos de serrar bem. Aham. Aí fomos só para o beneficiado. Ah, só beneficiamento. Só beneficiamento que a gente até hoje continua só com beneficiamento. Uhum. Com a indústria da transformação da madeira já num terceiro estágio, que é a exploração da tora, a serraria e nosso é beneficiado, a indústria do beneficiamento. Já. Uhum. Mas naquela época nós estava com a pica-pau, para quem não sabe, quem está assistindo a gente não sabe o que é uma pica-pau, é uma serra-fita deitada, né, Zico? Isso. Ela é uma serra-fita deitada que serrava mais, era madeira dura, né? Madeira dura, a produção dela é pequena, Produção é pequena. muito pequena, é mais artesanal, quase que uma serraria Quase artesanal. artesanal. É uma pequena serraria, É. porque a serra-fita mesmo, ela é de pé, né? A tradicional que a gente conhece. E a pica-pau é deitada. Uma pica-pau é uma serra-fita pequena, familiar, para quem estava começando como eles começaram. Exatamente. Ô Zico, mas como é que foi essa visão de partir para o beneficiamento? Porque em 1980, tudo bem, foi montada a pica-pau, que é o que quase todo mundo fazia em Sinop. Certo. Né? Tinha um pica-pau e começava a trabalhar na indústria madeireira. E aí teu pai teve essa visão, vocês se reuniram, sabe, vamos montar um beneficiamento, porque naquela época já era uma decisão avançada, arrojada, Já. para partir para o beneficiamento, né? Como é que foi essa transição? Na verdade, Marcos, a história da madeira sempre foi de altos e baixos, com bastante dificuldade. Como a nossa família já é de tradição de trabalhar com madeira, então a gente chegou num patamar assim, puxa, qual que é o nosso objetivo? A gente vai continuar trabalhando com madeira ou a ideia é sair como alguns partiram para o outro lado? Não. Como nós gostamos, falamos, não, vamos ficar na madeira. Só que para isso nós precisamos agregar valor no nosso produto. Uhum.
para poder sobreviver. Uhum. E aí fomos pegando gosto pela coisa, aperfeiçoando e se dedicando mesmo à madeira acabada. Uhum. Naquela época, equipamento se comprava por aqui mesmo, veio de fora, como é que foi? Já na época tinha representação, Aqui, né? Uhum. tinha lojas que vendiam aqui, davam Uhum. assistência, então... E vocês começaram a beneficiar o quê? Forro, No começo batente, Marcos. batente. Batente, que era uma Batente coisa mais porta. fácil, mais rápida, Era. e tinha um mercado bacana na época. Aí depois partimos para o forro, e aí Aham. foi evoluindo para assoalho, deck, taco É. e produto mais... E sempre foi aqui onde você está hoje, naquele endereço? Exatamente, sempre ali, tanto é que a rua ali foi agraciada com o nome do meu pai, que é falecido hoje, que Aham. leva o nome de Geraldo Kirch, a rua ali, em homenagem ao pai. Ah, Foi um dos maneiro. fundadores da cidade também. Aham. Pioneiro e fundador de Sinop. Isso. 1977, pô, Sinop eu acho que tinha poucas casas aqui, né? Poucas casas, muita dificuldade, Muita dificuldade. Aqui dava para pescar na porta da cozinha. é verdade. Ô Zico, e aí partiu para o beneficiamento. A família continuou, todos os irmãos estavam juntos, e isso foi até quando? Em 86, meu irmão resolveu começar por conta também. Uhum. A gente cresceu um pouquinho e tal, e ele achou que podia contar por conta, né? Daí na época ficou eu, meu pai e minha irmã ajudando. Sim. Até 94, 95, não me engano. Não, 91. Aí minha irmã também casou e resolveu separar também. Aham, abriu outro negócio. Isso. E aí de 91, aí eu fiquei por Por você e pai e mãe. só eu, pai e mãe. É. E aí foi crescendo, e investindo e... E aí você foi se aperfeiçoando nesse segmento, porque hoje a gente pode falar isso de pé firme no chão, que a Zico Madeiras é referência, né, na madeira industrializada, no beneficiado, né? Isso. Graças a Deus a gente conseguiu se especializar bastante nisso, né? Uhum. A gente conseguiu fazer um nome, a gente atende os grandes centros hoje, obras aí de pessoas famosas aí que a gente tem mandado mercadoria. Graças a Deus a gente conseguiu fazer uma referência bem bacana já no trabalho de praticamente 30 anos aí trabalhando com madeira. Ô Zico, eu estava falando com você aqui, é Siegfried, né? Siegfried. 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 E pela dificuldade da pronúncia que surgiu o Zico, não é não? Exatamente. Foi, acho que já de criança, eu não lembro de quando que foi isso, né? Uhum. De repente começou Zico e Uhum. ficou, e tanto é que quando... Antigamente chamava Serraria Itaúba a empresa lá, Aham. aí depois quando meu pai faleceu tal, aí tivemos que abrir outra empresa, Certo. óbvio, né? E aí, puxa, colocar nome, Uhum. nome. Aí todo mundo fala, tem que colocar Zico Madeiras, todo mundo te conhece assim, Zico Madeiras, Zico Madeiras, então acabou sendo meio O nome meio virou automático. marca também, né? Virou a marca da Aham. passamos a ser conhecida assim. Ô Zico, e hoje você está ali com o beneficiamento, isso é histórico, né, familiar, e passou todo aquele processo que Sinop passou de crise em 2004, né? Houveram outras crises no setor madeireiro também, mas não tão séria quanto houve a partir de 2004, que foi onde começou aquela, não sei se eu posso falar assim, aquela perseguição, né, mais ácida em cima do setor madeireiro, né, em especial de quem explorava toras, né? Esse período para você, como que foi? Vamos falar assim, a preocupação era muito grande, porque você, por exemplo, é uma empresa familiar, com histórico familiar, né? Tudo que você sabe fazer está dentro Exatamente. da indústria madeireira. 2004 veio aquela crise, foi muito difícil. Foi difícil, tanto é que meus filhos, eu tenho um filho de 23 anos, está se formando em engenheiro, mora em Curitiba, não quer saber de madeira, porque ele pegou exatamente aquele período de operação por pira e tal, e prende gente e tal, prende muita gente inocente que foi presa, né? Uhum. Teve gente que tinha problema também, é lógico. E aí quando chegou na hora de colocar meu filho para trabalhar junto, ele falou, pai, na madeireira eu não vou trabalhar. Eu falei, mas como meu filho? A pressão era muito grande. O que esse patrimônio, por pequeno que seja, mas vai ficar para vocês, né? Eu falei, não, pai, eu madeireiro não vou ser e vou estudar para fazer outra coisa. Então, isso é uma coisa que eu sinto bastante, que eu não consegui passar isso para meus filhos. Uhum. Por outro lado, eu entendo ele também, que tudo que se passou e a imagem que ele via desse setor sendo praticamente perseguido, muitas vezes de forma errada, que deveriam perseguir as pessoas que trabalhavam errado e não simplesmente ir patrolando todo mundo e quem quer que Jogaram seja. a tarrafa e quem tivesse vinha junto. Quem tivesse na frente, normalmente, quem procura trabalhar mais certo é o que está na frente. Quem trabalha errado não aparece, né? Então, verdade. acaba sofrendo as consequências sempre quem trabalha na frente. Então, isso foi um período muito difícil.
que a gente sofre bastante, né? Uhum. Mas eu não sei se isso está no sangue, trabalhar com madeira, então é difícil parar também. E resistiu aquele período. Isso. A gente costuma falar, são frases, é uma frase marcada já de um amigo meu, que ele fala, quem passou 2005 tem reservas para aguentar coisas bem, bem fortes aí para frente, né? Porque realmente, quem resistiu em 2005, muito difícil desistir daquilo que estava fazendo, né? Porque também depois de 2006 para 2007, né, a coisa começou a dar uma melhorada, Sinop tomou outros rumos, né? E quem ficou no setor madeireiro criou raízes, né, Zico? Exatamente. Hoje, 90% de quem tá estabilizado, está com uma estrutura bacana, né? Não tem momentos que é difícil você pensar em ampliar teu negócio. A gente até não vê ninguém ampliando, voltando para o setor, né? Quem sai não volta. Não volta. Tem um ditado que quem toca uma madeireira toca qualquer negócio, que é uma das coisas mais difíceis que tem para tocar, né? É um mercado difícil de trabalhar, mas é bom. E hoje, com a cidade crescendo, a gente também acabou ampliando um pouco com vendas para a cidade, começar a atender o mercado da cidade, que também é um mercado bacana. A cidade crescendo, você acabou fazendo um varejo aqui dentro. Exatamente. Também, né? Isso foi meio que consequência, que a gente estava com a indústria lá e as pessoas, por a gente ser conhecida, tal, chegavam lá, me vende isso, me vende aquilo, e acabou surgindo esse mercado meio que por um acaso, e que também é um mercado que hoje está dando um resultado bacana também. É uma mais que virou um agregamos mais alguma coisa, Agregou, né? Ô Zico, e hoje como que tá a madeira? Tá muito difícil? Tá vindo de muito longe? Como é que tá? No nosso caso, a gente trabalha basicamente com madeira para a indústria mesmo. Madeira a gente compra ela serrada para industrializar. Ou compramos ela serrada para revender na cidade. Você não está serrando uma história, você não, compra ela já faz pronta, um bom tempo já que a gente não pra... serra. Há mais de 15 anos, aliás, que a gente já não serra mais, só industrializa ou revende. Né? A madeira tem muita reserva, né? Nosso problema hoje chama SEMA, que todo mundo sabe, que é burocrático, é travado, a gente não entende por que não funciona. Que é uma coisa bastante difícil, que poderia incentivar o setor que assim, o madeireiro só sobrevive com a floresta em pé. Certo. A partir do momento que derrubou a floresta, o madeireiro não tem mais o que fazer. Então, para o setor madeireiro, o que interessa é a floresta em pé, é colher as árvores maduras. Você está falando do projeto de manejo, né? Exatamente. Todo o setor madeireiro vive em cima do projeto de manejo. E eu não serro madeira, mas eu compro do meu fornecedor. Meu fornecedor precisa do projeto de manejo. Se ele sobreviver, eu sobrevivo. Se derrubar a mata, acabou o negócio dele, acabou o meu negócio também. Não tem... Então, o entrave hoje chama SEMA. SEMA e IBAMA, que é o que teria que incentivar o projeto de manejo por questões ambientais, para poder ter uma mata permanente. Exato. E mas então existe ainda muita reserva, Zico? Muita. Madeira tem para muitos anos. E hoje ainda tem bastante, já foi asfaltado, né, pavimentado, bastante vias que esparramam, né, para fora de Sinop, que também facilita. Exato. O município de Sinop praticamente não tem mais mata para exploração de madeira. Mas a gente busca madeira a 600 km daqui, 800 km daqui. Né? Hoje, o transporte hoje evoluiu muito, as estradas melhoraram bastante também. Então, a madeira, a gente traz ela para industrializar em Sinop. Certo. E quase todas as indústrias aqui industrializam, que vem madeira de longe, né? Ô Zico, você acredita que Sinop ainda vai encerrar a madeira de reflorestamento? Vai. Principalmente o eucalipto. O que está faltando ainda é mais pesquisa. Talvez a Embrapa consiga fazer isso para a gente. De introduzir espécies que se adaptem à região. Mas eu acho que melhor que o reflorestamento, Marcos, é o manejo. É o manejo. Porque você mantém a mata em pé, a mata nativa. E a biodiversidade ainda. Exatamente. Porque reflorestamento é o quê? É uma produção de um produto só. Eles chamam de deserto verde. Exatamente. Se você for no reflorestamento de pinos, por exemplo, você não vê um passarinho lá dentro. Porque não sobrevive. Entendeu? Então, por isso que o manejo da floresta é muito mais importante do que o próprio reflorestamento. Exato. O reflorestamento é bom, mas o manejo é muito melhor para o meio ambiente do que... A gente vê pessoas plantando eucalipto em algumas áreas. Uma área vai, outra área daqui a pouco perde tudo, seca tudo. Isso é justamente por causa de pesquisa, né? Falta de pesquisa. Uma variedade mais muitas vezes também a pessoa pensa, vou plantar eucalipto ali. E se planta muito eucalipto hoje ainda para lenha, né? Não é nem para produção de madeira. O que se planta na região aqui, a maioria é para lenha, né? E aí o cara acha também que, vou plantar eucalipto lá e vou ganhar dinheiro. Não é assim, né? Também tem
Aham. É uma cultura que você tem que cuidar também. E para a lenha também eu acredito que vai parar, porque a Embrapa desenvolveu agora, porque eu li essa matéria, um sorgo que ele produz bem mais massa seca por hectare, propícia para alimentar a caldeira do que o eucalipto, né? E é um Então, sorgo, e se produz de 6 a 8 meses. e não precisa de 10 anos, Não né? precisa de 5, 10 anos para poder formar um eucalipto, né? Fica a área parada lá, tendo que cuidar, correndo risco, né? E a Embrapa desenvolveu esse produto, eu vi a matéria, tá no Sua Notícia, tá nos jornais, né? É um sorgo, uma espécie de sorgo, né? Que dá até 5 metros de altura e produz muito mais biomassa do que o eucalipto num tempo muito mais É. curto. Vai acabar, se ele não partir para o reflorestamento, Exatamente. vai parar. O eucalipto muda para poder aproveitar a madeira para serrar, como já Aham. serra lá no sul. Uhum. Mas a gente fala muito assim, é melhor o manejo florestal é melhor Manejo do que o florestal. reflorestamento. Porque a mata já está em pé. Exatamente. É só fazer o trabalho certo que é muito melhor. E aí a madeira não vai acabar nunca, a madeira nativa que tem um valor agregado muito maior, né? Eu acho que precisa um pouco de mídia em cima disso, sabe, Zico? A imprensa tem que buscar divulgar mais o que é realmente um projeto de manejo, né? As pessoas não sabem. Você pega uma criança urbana que nasceu na cidade, foi educada nas capitais, e você fala para ela que você vai derrubar uma árvore madura de 200 anos, não é? A mídia pega e mostra logo um ninho de um passarinho que está lá em cima, sofrendo, caindo. Esquece que aquela árvore está ocupando o espaço de milhares de mudas que estão embaixo ali, né? Que podem se formar e que daqui a pouco ela vai cair porque está oca por dentro. Então, o projeto Manejo vai trabalhar isso aí, vai permitir... O Marcos, o Sindusmar tem feito um trabalho, começou pequeno, e isso tem que ser assim. A gente já faz trabalho em escola, de redação todo ano, com palestra para as crianças, para mudar um pouco essa imagem. Certo. A imagem do setor madeireiro já mudou bastante do que a gente via antes, né? Já não é mais o vilão da história do meio ambiente. O que precisa é os governos ainda ver isso também. Exato. Mas está mudando, e isso é um trabalho a longo prazo. Mas prazo. o Sindusmar, junto com a Federação das Indústrias, já está fazendo um trabalho assim que está mudando essa imagem e acho que a gente vai conseguir mais de alguns anos mudar bastante esse... Eu vi um CD que o Sindusmar produziu com áudio da Ana Paula Padrão. Eu levei ele para Santos, numa convenção da Record que teve na época que eu era diretor da Record, levei ele para Santos, distribuí, entreguei lá, passei lá para 500 gerentes de emissoras da Record, isso foi para o país inteiro. O Sindusmar me cedeu alguns exemplares desse CD. Eu mais o Zeno Schneider levamos para São Paulo nesse encontro que teve lá e isso esparramou para o Brasil afora. Mas, de fato, o projeto de manejo precisa ser divulgado, a mídia precisa divulgar ele com mais conteúdo, né, voltado realmente para a opção de manter a floresta preservada. Quem conhece o projeto de manejo sabe do que a gente está falando. Quem não conhece precisa visitar um projeto de manejo para saber como é que é. Mas o projeto de manejo você tem que visitar ele no momento em que ele está sendo coletado e 2 anos, 3 anos depois. Porque você vai no dia que está tirando a madeira, você vê lá tirando a madeira, ficou um espaço ali, né? Ficou um espaço na esplanada. Você vai lá daqui 2 anos, a floresta fechou tudo novamente. Né? Exatamente, Marcos. Sim, a pessoa que, por exemplo, assim, que não conhece muito, não entende muito da floresta, se você sobrevoar uma floresta que foi explorada a madeira, 2, 3 anos depois, você não sabe. Quem não conhece não sabe se foi tirada a madeira ou não. Está tudo fechado. Só quem tem a experiência de trabalhar com isso vai saber que ali foi tirada a madeira ou não. Exato. Mas quem não conhece... Pensa que é uma mata nativa. Exatamente. Fechada, nunca Tanto é que a árvore é como uma outra ser vivo qualquer, ele tem o ciclo de vida. Tem o ciclo de vida. Ele chegou na hora, se você não colher, ele vai morrer, ele vai cair, isso é normal. Vai consumir. Então, quer dizer, é uma matéria ali que tem que ser aproveitado. Um capital parado, morrendo, que tem que ser aproveitado. Existe uma pesquisa também que diz que a árvore nova que está por baixo dessa árvore velha, ela produz muito mais oxigênio, né, do que a árvore velha. Né? Então, o projeto de manejo também auxilia nisso aí. Mas olha, você
fica aí aguardando mais um pouquinho. No próximo bloco nós vamos adentrar um pouco mais fundo dos segredos aí da indústria madeireira, dessa questão da preservação do meio ambiente, né? E de como está hoje o mercado da indústria madeireira, do beneficiamento, no caso aqui das Zico Madeiras. Então, daqui a pouquinho a gente volta. Requinte é ter personalidade. DE Arte em Decoração. A maior coleção de papéis de parede com até 20% de desconto à vista ou em 3 vezes sem juros. Estofado 3 lugares retrátil e reclinável por apenas R$ 2.598 à vista ou 10 vezes de R$ 359. Visite nossa loja e decore sua casa com personalidade. DE Arte em Decoração. Sua casa mais completa. Seu amor está mais perto do que você imagina. Venha até a concessionária Hyundai e leve para casa o carro que conquistou o Brasil. Aqui você conta com profissionais prontos para te atender, com qualidade e agilidade, estrutura moderna e preço justo. Pode comprovar. Um HB20 a preço de carro popular está te esperando. E nas 2 primeiras revisões a mão de obra é gratuita. Venha ver de perto e se apaixone. Cometa Hyundai. Sinop ganha vida com as cores da Porto Tintas. Obras renomadas que se transformam com as cores e a qualidade da Porto Tintas. Estoque completo garante produtos à pronta entrega de marcas renomadas. Ao pintar seu imóvel, pinte com a Porto Tintas, com as cores que vão realçar a sua casa e a sua vida. Porto Tintas, confiança e especialidade. Fone 3531-2929, Avenida Itaúbas, no centro da cidade. Com móveis de qualidade e design arrojado, a Tecmac proporciona maior conforto e beleza para seu escritório. É seu ambiente de trabalho com mais conforto e elegância. Tecmac, móveis para escritório. Avenida das Figueiras, Centro. Fone 3531-3501. A Sinopeças oferece retífica de motores para a linha leve e pesada, bombas e bicos injetores das marcas Bosch e Delphi, unidades injetoras para os veículos Scania, Volvo, Iveco e Volkswagen, unidades injetoras Commonwealth. Agora com novidade, reparo em centrais eletrônicas e repotenciamento de veículos da linha diesel. Sinopeças retífica de motores, pessoas e tecnologia fazendo a diferença. Em Sinop, 3515-7043 e em Lucas do Rio Verde, 3549-6370. Aproveite as últimas unidades do Residencial Novo Horizonte. Lotes a preço de lançamento. Residencial Novo Horizonte, aprovado e registrado. 90% da infraestrutura concluída. Próxima escola, supermercados e UPA 24 horas. Negociamos sua entrada. Parcelamos o restante em 120 vezes. Visite o escritório da Invest Beira Rio, na Rua das Aroeiras 629 Centro. Residencial Novo Horizonte. Bom pra morar, ótimo pra investir. Requinte é ter personalidade. DE Arte em Decoração. A maior coleção de papéis de parede com até 20% de desconto à vista ou em 3 vezes sem juros. Estofado 3 lugares retrátil e reclinável por apenas R$ 2.598 à vista ou 10 vezes de R$ 359. Visite nossa loja e decore sua casa com personalidade. DE Arte em Decoração. Sua casa mais completa. Seu amor está mais perto do que você imagina. Venha até a concessionária Hyundai e leve para casa o carro que conquistou o Brasil. Aqui você conta com profissionais prontos para te atender, com qualidade e agilidade, estrutura moderna e preço justo. Pode comprovar. Um HB20 a preço de carro popular está te esperando. E nas 2 primeiras revisões a mão de obra é gratuita. Venha ver de perto e se apaixone. Cometa Hyundai. Sinop ganha vida com as cores da Porto Tintas. Obras renomadas que se transformam com as cores e a qualidade da Porto Tintas. Estoque completo garante produtos à pronta entrega de marcas renomadas. Ao pintar seu imóvel, pinte com a Porto Tintas, com as cores que vão realçar a sua casa e a sua vida. Porto Tintas, confiança e especialidade. Fone 3531-2929, Avenida Itaúbas, no centro da cidade. O programa Norte Empreendedor está de volta. Eu estou conversando hoje aqui com o Siegfried Kirsch, proprietário, fundador, né, e pioneiro aí da indústria madeireira, do setor de base florestal,
que a gente chamava de madeireiro, da Zico Madeiras. Quem não conhece a Zico Madeiras, né? Quem já não precisou aí de uma meia dúzia de tábua aí, não tinha onde buscar, foi buscar na Zico Madeiras. Então, Zico, a gente está falando aqui do setor florestal, da questão da mídia, que precisava ter um pouco mais do jornalismo, né? Da mídia de jornalismo que eu estou falando, da verdadeira realidade da indústria do setor de base florestal no que diz respeito ao projeto de manejo, não é? Eles falam muito em divisas agrícolas, nada contra, mas o setor madeireiro mantém a floresta em pé, é quem preserva, quem cuida, são os guardiões da floresta, né? Exatamente, mas assim, eu acho que assim, a gente não pode muito misturar a agricultura ou a pecuária com a madeira, que a agricultura e a pecuária também são muito importantes, né? Claro. O que a gente tem que fazer é a área que é para ser preservada, fazer o projeto de manejo. A área boa para agricultura, agricultura. É isso que precisa ser definido certo, né? Ter umas regras mais claras para isso. Mais Que definida, é importante né? o projeto de manejo para manter a floresta por meio ambiente, não tenha dúvida que tem que explorar mesmo. É a árvore madura que vai morrer. Se você não explorar ela, é igual uma fruta. Chegou a hora de colher, se você não colher, ela vai... A gente estava falando aqui no começo, aqui nos bastidores, que na época da fundação de Sinop, quem viesse para Sinop, o governo só liberava financiamento do banco até para comprar motosserra. Se você derrubasse 80%, 90% da área. Se você não derrubasse, você perdia a sua área e não tinha financiamento. Não é claro que naquela época existia uma necessidade, né? Existia uma frase que era ocupar para não entregar, né? Que era do Figueiredo, né? Na época militar de Figueiredo. A gente entende isso e entende que tudo evolui, mas a evolução do setor de base florestal é o projeto de manejo. Exatamente. É a salvação da floresta. Então, eu acredito realmente, o Sindusmad, né, Zico? Você faz parte do Sindusmad também? Tá, hoje eu sou secretário. Secretário do Sindusmad. E como é que está a atuação do Sindusmad, Zico? Graças ao Sindusmad, o setor ainda está vivo, né? Ainda está vivo. O Sindusmad é muito forte, ele tem uma representação muito boa e tem conseguido resultados muito importantes para o setor. O Sindusmad realmente é um sindicato muito forte dentro da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso, é um dos maiores sindicatos e é respeitado hoje, quando se fala em nome de Sindusmad, ele é respeitado, a gente tem acesso ao governo, aos órgãos, com uma força muito grande, porque realmente é um dos sindicatos muito sérios que tem no estado de Mato Grosso. Que tem no estado de Mato Grosso. E que acaba auxiliando aí muito, é um peso forte com relação às divisas do Mato Grosso, né? Com certeza. O setor madeireiro ainda é o que gera muita riqueza para o estado, gera muita mão de obra, principalmente para pessoas que talvez não tenham uma qualificação tão boa. O setor madeireiro absorve essa fatia do mercado de pessoas que não se qualificaram e então no setor madeireiro ainda tem um espaço bom para essas pessoas. Ainda. Tem ainda, né? Quem não conhece o setor madeireiro da época, de 10, 15 anos atrás, em 2005 é muito simples. Foi de 7 a 9 mil postos de trabalho fechados. Eu que tinha comércio senti na pele, né? O que aconteceu com quem tinha comércio, com quem tinha créditos a receber dessas pessoas. Muitos foram embora, né, receberam o seguro-desemprego, foram embora, migraram para regiões que tinha essa mão de obra ainda, que podia usar, né, da forma como era usada, mas foram embora. E o comércio sofreu muito. Mas, Zico, eu acredito que o Sindusmad está fazendo e vai fazer um trabalho cada vez mais forte. E dentro da sua empresa, Zico, hoje você conta com quantos colaboradores? 60 colaboradores. 60? 60 colaboradores. E a indústria madeireira, mais do que nos outros hoje, tem que ser tudo em cima dos trinques, tudo legalizado, 100%. tudo zero, 100%. 100%. Hoje a gente trabalha 100%, que na verdade é uma coisa que a gente briga bastante por isso mesmo, né? Pela legalidade total das coisas, que favorece, agrega valor. A partir do momento que você trabalha uma vez bem certo em tudo, desde registro de funcionários, tudo. Licença, tudo. Tudo. Hoje você não consegue nada sem você estar 100% legalizado. 100%. Um madeireiro, por exemplo, não consegue nem abrir uma conta em banco se não tiver tudo legalizado. Em SEMA, bombeiro, IBAMA, prefeitura. Você não consegue renovar uma tua licença ambiental da tua empresa na SEMA se você não tiver o alvará em dia. E o alvará você só consegue se o corpo de bombeiros aprovar a tua instalação. Então,
você tem que trabalhar em questão de segurança, no Ministério do Trabalho tem que te dar condição É bastante rigoroso, né? muito. Mas mesmo em questão de segurança de funcionário, hoje a gente não ouve mais falar o que acontecia anos atrás. Funcionário se machucar, cortar a mão, cair tora em cima. Pode ver que não se ouve Tem mais mais. falar. É que desenvolveu muito a segurança do muito. trabalho, né? Muito. Nesse setor, né? Nesse Bastante. segmento. Então, Uhum. tem Você melhorado que você bastante. acredita que quantos anos ainda de Sinop pode ter ainda uma representação desse segmento né, da madeira? Quantos anos você acha que ainda vai? Contando, é claro, com o que você já falou, que ainda tem muita reserva, né? Matéria-prima não vai faltar. Uhum. Né? Desde que a SEMA consiga fazer... A SEMA hoje está engessada. Se ela conseguir Precisa de fazer agilidade, né, Zico? agilidade, Uhum. a matéria-prima não vai faltar. Sinop, no estado, sempre foi referência em madeira. E tem condição de continuar isso por muitos anos ainda. Sim. Né? Então, assim, é um setor que, se o governo deixar um pouco trabalhar, não para. Para, Zico. Madeira não vai faltar. Uhum. Ô Zico, hoje você trabalha com que tipo de produto lá na Zico Madeiras? A gente trabalha com o forro, O forro? o deck, o assoalho, Uhum. esse assoalho para a primeira linha, para casas nobres de São Paulo, Uhum. para essas mansões, a gente tem feito bastante. É? No reaproveitamento, o taco, uma Uhum. vez a gente não via mais falar, hoje O taco antigamente usava, daí deu uma parou, parada. hoje voltou de novo. Voltou de novo. E a madeira está voltando com força. Se a gente vê na Casa Cor em São Paulo agora, a madeira é a moda. É a moda. Hoje madeira virou moda de novo. Hoje madeira, quem tem casa com madeira Uhum. é porque tem muito dinheiro. Antigamente quem fazia casa de madeira é porque não tinha dinheiro. não Hoje tinha. quem coloca madeira na casa é porque tem muito dinheiro. Né? Uhum. E o reaproveitamento da madeira, hoje esse taco, a gente usa peça com 3 centímetros de largura, com 10 centímetros de comprimento, aproveita tudo. Faz tudo taco. Hoje, para você ter uma ideia, Marcos, com essa indústria que a gente está ali, com 60 funcionários, a gente tem a parte da secagem da madeira, que tem a caldeira. Uhum. Eu preciso comprar a lenha, porque o que eu faço lá, eu estou aproveitando tanto que Não eu dá pra queimar não mais dá igual pra- era antigamente. Exatamente. Antes eu tinha que me livrar da lenha. Hoje não, hoje eu preciso comprar lenha para abastecer a minha indústria nova, que não, o que sai ali que não aproveita mais é tão pouco que eu preciso comprar lenha que Daqui uns dias você vai comprar esse sorgo lá que a Embrapa desenvolveu para botar na Provavelmente. caldeira lá, né? provavelmente. É uma espécie nova. Ô Zico, e começou, depois do assoalho, né? Que é o famoso assoalho, que todo mundo, né? Dezenas de anos aí usado, mas começou com o deck, né? A coisa desenvolver esse lado de mandar para as capitais, para as regiões praieiras, né? Isso. O deck é a moda hoje, né? O deck hoje é Põe a em volta da sensação do piscina, momento. põe Piscina, jardim, põe em tudo no lugar. passarela, esses decks, né, de mar, né, que eles fazem, aquelas lanchonetes. Hoje, E o deck, para a beira de mar, vai mais que tipo de madeira? Itaúba e Cumaru. Itaúba e Cumaru. Cumaru que é o IP champanhe, que eles falam champanhe, né? Uhum. Que a madeira da moda hoje é o Cumaru. Ah, é? É o que... O Cumaru é o mesmo que o champanhe? É a mesma, tem essa denominação de região que chama diferente, né? Sim. Mas a champanhe hoje é a madeira da moda. É o que hoje Vai ficar todo mundo quer. amarelinho? Isso. Bem amarelinho. E aí faz o deck e manda para fora. Manda para os grandes centros. Você trabalha com representantes em cada cidade ou o pessoal liga direto para você? A gente tem alguns clientes que a gente vende direto, que são clientes tradicionais, Uhum. mas também temos representantes em algumas regiões que Faz o estão pedido. lá, exatamente, acompanham o cliente lá. Manda metragem, manda modelo e... Você tem um Manda pedido. portfólio, né? Você manda para ele. Isso. Como é mais ou menos a gente uma linha de produção, então o cliente já sabe, o representante sabe o que a gente produz e tem... Ô Zico, na época, eu me lembro que certas variedades de tora, de madeira, o cambará, por exemplo, o madeireiro não queria nem ver. Porque ele jogava uma viga de cambará no pátio, ele virava uma argola, né? Isso. Hoje já é uma madeira que não pode nem pensar em jogar fora. Não. Hoje é pouca madeira que não se usa mais. Acho que praticamente hoje aproveita tudo. O cambará mesmo hoje tem um mercado muito bom. Vende tudo que tiver. Que tiver, vende. Ela não é industrializada. O cambará é madeira que é serrada para construção civil, madeira, nós chamamos de madeira bruta, né? Antigamente Ela só usava o serrada. cedrim. É. Eu hoje já uso o cambará para fazer Isso. caixaria, para fazer tudo. Madeira para construção civil, madeira mais barata que é Aham. a construção civil que a gente chama, né? Mas acaba usando. Tudo, não se perde mais nada. Hoje depois a gente fala, né? Madeira hoje aproveita tudo. E o pó de serra? A gente surgiu muito aí, essas fábricas de briquetes,
E né? Continua? Esse pessoal continua tá a fábrica usando? de briquete, a cerâmica também usa. Cerâmica Também usa usa, para pode ser, fazer tijolo, Isso. tudo. E o briquete muito, né? Aham. Também o que tiver, Vende tudo. Vende tudo. O Nossa. que antes era um problema para nós, Nossa. quem conhece Sinop sabe, da Aham. fumaça, do Sim, perigo das sim. crianças queimar. Aham. Hoje não, hoje O que tudo que sai das tiver, madeiras você vende tudo. hoje. vende tudo. Tudo. Isso é igual criar boi, vende até o berro. Até o berro. Não se perde mais nada. É. Zico, e a Zico Madeiras hoje a gente vê, né, você faz mídia em Sinop, entrega na obra. Aqui em Na Sinop obra. entrega na obra. Pediu É. aqui dentro, entrega na obra. Pediu, a gente está com uma estrutura bem bacana montada, a nossa entrega é bastante rápida, Uhum, a gente está com um material bem bom, tá? Graças a Deus é uma venda que está crescendo mês a mês, tem uma aceitação muito boa, a gente está com uma equipe boa lá para atender e pedir, normalmente é muito rápido a entrega. Ô Zico, a gente vê muito falar de China, esses países que estão, são emergentes, estão crescendo aí a números fantásticos, né? Interfere, eles compram madeira também na região aqui? Você tem Compra. Aí, aí entra no setor da exportação. exportação. É, Você exporta também, Zico? também exportando também. O processo para exportar, Zico, eu acredito que é um processo também burocrático para até você conseguir conquistar esse status, né? Exatamente. Hoje precisa do que para entrar nessa área? Você precisa ter qualidade, você Certo. tem que estar preparado para isso, você tem que ter uma estrutura, Uhum, porque o capital de giro precisa ser muito maior, porque o uhum, processo, por mais que eles pagam normalmente logo após o embarque no navio, mas até chegar lá o custo é muito alto uhum. e o que trava um pouco é o câmbio, que é muito ainda Oscila muito. oscila bastante. Então hoje o mercado da exportação está voltando a aquecer de novo, ele ficou parado um período Aham, e agora está voltando a ter procura de novo. certo. Até porque a Europa está voltando um pouco a comprar, Uhum. teve aquela crise, os Estados Unidos teve a crise também, Uhum. a Europa em si e os Estados Unidos voltando a comprar, o mercado aquece, né? Você É a lei manda da para oferta que e procura. países a madeira? Ele tem exportado para a França, Uhum, para a Alemanha, para a Bélgica, uhum. agora tivemos consulta para o Japão. Que tipo de madeira eles gostam mais de consumir, Zico? Eles compram várias coisas, mas o que nós exportamos lá é o deck. O deck. Porque daí fica mais ou menos na mesma linha da que a gente trabalha no mercado interno, a gente consegue agregar. Que os também produtos. vai ser derivado da Itaúba e do Cumaru. Eles compram Itaúba, Guamaru, Garapeira, Angelim, Uhum, cada país tem uma uhum, tendência de mercado uhum. de qualidade de madeira. E aí monta esse processo. Eles têm você falou de quesito de qualidade, né? E aí existe toda uma avaliação. Isso. Mas existe também que depois que você, para conquistar essa situação esse status, né? Porque você vai mandar a 7.000 quilômetros, 5.000 quilômetros uma carga de um container de madeira, Isso. chega lá, aonde que ele faz essa avaliação? Existem duas situações. Algumas empresas têm o avaliador aqui, em Sinop, Ah, ele tá. acompanha o processo aqui, Uhum. mas normalmente essa vistoria é feita no porto antes do embarque. Antes do embarque. Que aí a gente tem um risco um pouco maior. Porque quando está aqui e der qualquer problema, você está com o Dá seu pra produto dentro da tua resolver rápido. empresa. Ah, A partir do momento que você mandou para o porto, você está pagando armazenagem de porto, você tem transporte, você tem imposto, você tem um monte de coisa isso, que é mais problema, né? exato. Então, por isso que você não pode se dar o luxo de, eu acho que eu vou mandar, eu acho que passa. Exportação não pode tem, fazer isso. é isso ou é isso, entendeu? Então, não tem meio termo. Uhum. O que está no contrato, você tem que cumprir. Se não tiver, eu não quero nem saber e falar. Rejeita mesmo. Desde a embalagem, por exemplo, se eles falarem lá, ó, um pacote de madeira tem que ter 4 cintas, a embalagem amarrada lá, né? Uhum. 4 amarração daquela. Sim. Aí você fala, eu vou mandar por 3, porque tá firme, vai bem também. Chega lá o cara, pô, eu pedi com 4, não me serve. Não É é assim igual que amarrar um funciona. caminhão. Exatamente. O cara só fala assim, olha, lê o que está no contrato. Está no contrato, pode mandar. Se não está, não manda. Então, a exportação você tem que caprichar bastante por isso. Mas é um mercado interessante também. Hoje a exportação representa quantos por cento do seu faturamento, aí, mais ou menos? Hoje, em torno de 5%. A gente não está muito focado na exportação. Nós estamos mantendo ainda a exportação para não perder o contato com os clientes, né? Porque vem de um recesso a exportação. Então, a gente não pode focar muito na exportação. E, inclusive, quando a gente começou para entrar na exportação, eu falei com a Ana Terezinha Tomelin, Uhum. todo mundo conhece, né? Fui Uhum. trocar uma ideia com ela, com a experiência. Muito grande. Falei, Zico, exportação é muito bom. Mas você nunca exporta mais do que 50% da tua produção. Uhum. Porque exportação tá bom,
e de um mês para o outro para. Para. E aí, se você sair do mercado interno, Para voltar para depois. você voltar, você não volta, porque É você vai muito perder seus difícil. clientes. Então, você mantém seus clientes bons no mercado interno, É. metade da tua exportação, Uhum, da tua produção, se exporta, mais que isso não. uhum. Então, a gente sempre leva um pouco... Ô Zico, aqui para a nossa região, qual que seria a madeira mais indicada para trabalhar aí com batente, para essas madeiras de acabamento? Na construção civil, Construção civil. o batente de Itaúba é bem interessante. Uhum, A resistência dele é maior, ele trabalha menos, né? uhum. Aí vem um com uma qualidade um pouquinho inferior, bom também, mas é um pouquinho mais barato. Daí já é uma outra linha que é o angelim, o cedrinho, né? Angelim e o cedrinho. O cedrinho ainda usa ainda. Usa. Usa E bastante. pro forro, o cedrinho, ou a Itaúba, Uhum, que é o que a gente mais faz, né? E daí a madeira bruta vem da caixaria, que vem a tábua da mescla, ou a tábua mista, que a gente Uhum. fala, né? uhum, E polvigamento, a peroba cupiúba, que fala, o próprio Uhum. cedrinho, que rende Uhum. bem também. Ô Zico, a gente costuma perguntar para os nossos entrevistados qual a visão de Sinop para os próximos 10 anos, no caso com a sua experiência. Acho que é o mais otimista possível. Quem conhece Sinop, passou o que a gente já passou aqui, tanta gente sofreu junto, né? A gente vê com muita alegria, Marcos, Uhum. sabe? A possibilidade de crescimento de Sinop é fantástica. Eu acho que não tem o que não tem tudo para dar certo. Não Uhum. tem mais o que voltar atrás. Uhum. Sinop pode apostar que vai dar certo. Zico, e com relação ao empreendedor, a sua experiência no setor madeireiro é que a gente estava falando. A gente não está vendo pessoas empreender de novo agora, né, recém na indústria madeireira. Quem criou raízes permanece e vai ficar ali, mas você não vê gente nova entrando. Mas qual a sua mensagem para o empreendedor? Pode até não ser especificamente o setor madeireiro. Olha, Marcos, assim, realmente ninguém quer voltar para o setor madeireiro por causa da burocracia e a dificuldade que tem, né? Aham, Mas eu acho que quem está no setor também não pode desanimar. exato. Porque madeira sempre foi assim, teve altos e baixos, épocas difíceis, épocas boas, né? E eu acho que a gente não pode ficar mudando muito de ramo, ficar pulando muito, né? Você acaba não tendo uma experiência, uma bagagem. Então, eu sou um pouco mais reservado, mais preservador, não sei se essa é a palavra, de focar um pouco no meu negócio. Quando você está na época boa, você aproveita e ganha um dinheirinho. E quando na época ruim, você tem uma experiência para você falar, opa, agora é a hora de ficar... Mais quieto. Mas eu acho que não pode desanimar da madeira, não. Madeira ainda é um bom negócio. Tem que ter perseverança. Com certeza, não pode desanimar, não. Uhum. Então, o programa Norte Empreendedor está aqui, acabando de conversar aqui com o Siegfried Kirsch, da Zico Madeiras, né? Ele é do setor de base florestal, esse setor que foi tão polêmico aí nos últimos 10 anos, né? Passou por tantas dificuldades, tantas fiscalizações, tenham sido elas justas ou não. Muita gente sofreu com isso, muitos bons que estavam certos, né, que acabaram sofrendo essas restrições, e também aqueles que também estavam irregulares, e esses com certeza saíram fora do mercado, e o que sobrou, foi só aqueles que realmente estavam em cima da pinta 100% legalizados, senão não permanece no mercado. Todo mundo vê aí na mídia, todo mundo vê todos os dias, os órgãos fiscalizadores bastante rigorosos no acompanhamento desse segmento, né, da economia do Mato Grosso. Sinop dependeu muito da indústria madeireira. Eu digo que as casas hoje fazem alicerces de concreto, né, mas se fosse fazer uma obra arquitetônica representativa, as bases tinham que ser de madeira, depois vinha o concreto, né, aí seria uma obra de arte. Mas nós temos muito que agradecer ao setor madeireiro. O Sinop começou com esse segmento, até porque a agricultura, na época da fundação do Sinop, ainda não tinha condição de produzir praticamente nada em Sinop. O que fez Sinop crescer foi a indústria madeireira, e toda a população de Sinop precisa conhecer essa história, precisa conhecer os pioneiros que começaram com esse segmento. Você pode procurar aí o Museu de Sinop, procurar a colonizadora Sinop, que tem lá um arquivo de foto muito importante sobre isso. Não perca tempo. Visite o Sindusmad. Faça uma visita ao Sindusmad. Nós vamos receber você lá. Você vai conhecer um pouco da história da indústria madeireira de Sinop. O programa Norte Empreendedor fica por aqui. Até mais. Programa Norte Empreendedor com Marcos Rogério. Oferecimento: Cometa Hyundai Sinop. Paixão em servir. Porto Tintas, confiança e especialidade. Telhas Bonfante, chuva ou sol, qualidade total. DE Arte em Decoração, sua casa mais completa. Tecmac Móveis para Escritório.
Restaurante Sabor Real. Fone 35315806. Sino Peças. Retífica de motores em Sinop e Lucas do Rio Verde.